Iniciando mais um culto, eu gostaria de saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos que o Senhor dê um dia abençoado na sua presença, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja presente em nossos corações. E eu gostaria de convidá-los para orar, eu gostaria de orar por você nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno e poderoso Deus, nesse momento, Senhor, em que nós viemos aqui colocar diante da tua presença, colocar aos teus pés as nossas vidas, suplicando a ti o auxílio divino, ó Deus, para que possamos ter mais um dia vitorioso e com toda certeza e com toda convicção, com a tua ajuda, com o teu auxílio, e que todos os problemas, que todas as barreiras, que todos os leões que surgirem em nossa frente sejam vencidas pelo teu poder, sejam vencidos pelo teu Espírito, Senhor, e que a nossa fé permaneça firme em ti. Queremos, ó Deus, também pedir que nos ajude, que o nosso amor pelo Senhor seja muito grande no dia de hoje, que o nosso amor aumente pelo Senhor e que nós tenhamos cada vez mais sede, Senhor, da tua presença, sede de te buscar. Dirige, Senhor, nossos passos, dirige as nossas vidas, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer lugar que estiverem os teus servos, que estejam sendo conduzidos pelo Senhor nosso Deus, e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fortaleça e nos mantenha de pé, para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Convido-os para lermos a palavra de Deus, para buscarmos conhecimento de Deus e auxílio divino para o nosso dia a dia, para o nosso dia de hoje. Leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 2, que tem o título A Excelência da Sabedoria. Está escrito assim, meus queridos: Filho meu, se aceitares as palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que Deus assim nos abençoe com essas palavras de promessas de Deus para as nossas vidas.
Somente Ele é a paz. Só Ele pode fazer-nos ver e entender que é preciso amar com seu amor. Oh, vem Jesus, vem atender, vem habitar em cada coração, que possam todos só viver em teu amor. Só Jesus Cristo transforma, somente Ele é amor, só Ele pode nos conceder a preciosa virtude de ser feliz. Só Jesus Cristo no coração pode a vida mudar. Só Ele pode nos revelar os mistérios profundos do seu sublime amor. Oh, vem Jesus, vem atender, vem habitar em cada coração, que possam todos só viver em teu amor. Só Jesus Cristo é o caminho, somente Ele é a luz, só Ele pode nos perdoar e fazer-nos sua graça aceitar. Só Jesus Cristo é que une, somente Ele é a paz, só Ele pode fazer-nos ver e entender que é preciso amar com seu amor. Amados irmãos, seja a graça do Senhor Jesus sobre todos na manhã desse dia e que Ele nos abençoe com graça e com misericórdia. Eu quero meditar com os irmãos na manhã de hoje sobre um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versos 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Obrigado, meu Deus, por mais essa porção da Tua palavra lida e ouvida. Pai, nós queremos entender. O nosso conhecimento é pequeno, mas o desejo do nosso coração é grande em aprender e em crescer no conhecimento do Senhor. Portanto, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, pois nós oramos com gratidão no coração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é muito conhecido e com certeza muitos sabem de cor. Mas ele tem algumas verdades que eu quero meditar com os irmãos sobre elas agora, mas que também tem um tema que é pertinente, que são 3 coisas que o cristão nunca deve deixar de fazer. Primeira coisa,
O cristão nunca deve deixar de congregar regularmente, é o que diz o texto. O grande problema dos destinatários dessa carta é que, motivados pelas perseguições, uma das primeiras coisas que alguns fizeram foi deixar de congregar. E o que mostra o verso 25. E é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos atualmente. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que tem acontecido com muitos é o desânimo e, em seguida, o abandono da congregação. O pastor da minha igreja falou que alguns membros da igreja lhe falaram que tá bom assim, que nem dá para sentir vontade de ir à igreja, que tá bom sem precisar estar saindo de casa. Em outras palavras, não sente falta da comunhão. Meus amados, para que serve a igreja? O que vamos fazer quando vamos à igreja? Todos nós sabemos que a igreja é um lugar consagrado a Deus, onde prestamos culto de louvor e adoração ao nosso Deus, coisa que geralmente não se faz em casa, onde participamos da comunhão com os irmãos e onde aprendemos a palavra de Deus. Então, o cristão nunca deve deixar de congregar. E, em segundo lugar, o cristão nunca deve deixar de adquirir conhecimento bíblico. Hebreus, no capítulo 5, versos 11 e 12, o escritor diz: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Nesse texto, meus queridos, o escritor revela que os cristãos judeus eram tardios em ouvir. Então, fico me perguntando, como estariam prontos para ouvir e aprender a palavra de Deus, sendo que parte deles nem congregavam, como diz o verso 25 do capítulo 10. O texto também revela que muitos deles já deveriam ser mestres pelo tempo de crente que tinham. Contudo, muitos estavam com seu conhecimento sobre Deus estacionado e necessitava de que eles fossem ensinados de novo tudo o que um cristão aprende quando é novo convertido. Isso é grave. Isso é grave. Tem muita gente que não quer ir na igreja, não tem vontade de ir na igreja, está bom em casa, não estuda a Bíblia, não ora, não participa da comunhão com os irmãos, não participa da ceia, não vai nos estudos bíblicos, não vai na escola dominical, está completamente estacionado o seu conhecimento sobre Deus. Mas há uma terceira coisa que o cristão nunca deve deixar de fazer. O cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo, aquele que se parece com Cristo. Se somos seus servos, somos seus discípulos. E sendo seus discípulos, somos seus seguidores. E assim precisamos ser como ele, seguir o seu exemplo, para mostrar aos cristãos judeus que eles deveriam perseverar. Mas há uma terceira coisa que o cristão nunca deve deixar de fazer. O cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. A palavra cristão, meus queridos, significa pequeno Cristo.
ou aquele que se parece com Cristo. Se somos seus servos, somos seus discípulos. E sendo seus discípulos, somos seus seguidores. E assim precisamos ser como ele. Seguir o seu exemplo. Para mostrar aos cristãos judeus que eles deveriam perseverar firmes contra as dificuldades, o escritor usou o exemplo de Cristo, que renunciou seu trono no céu, renunciou à adoração de anjos, assumiu a forma de homem e veio viver entre os homens, conforme registra João 19:30. Essa mensagem destinada aos cristãos primitivos continua tendo o mesmo valor para todos os cristãos de hoje, que devem se esforçar em seguir o exemplo de Cristo, pois em tudo ele foi vencedor. E para concluir, precisamos ser frequentes na igreja, onde congregamos, e só assim vamos aprender a palavra de Deus. E no tempo certo, Deus nos levantará para fazer a sua obra, não deixando de congregar, como é costume de muitos. Meus amados irmãos, a exortação da palavra do escritor da carta aos Hebreus, destinada aos judeus convertidos, ela é atual hoje. É como se ela tivesse sido escrita hoje para nós aqui, para as nossas igrejas aqui. Que essa palavra ache guarida nos corações de todos vocês. Se existe alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa: esse é o tempo. Porque congregar, pertencer à igreja do Senhor é maravilhoso. Congregar é abençoador. Deixar de congregar é uma péssima escolha, é uma péssima ideia, é um enfraquecimento espiritual, é uma negligência para com a vida cristã. Meus irmãos, não tomem essa atitude, não deixem de congregar. Assim que for livre para estarmos nos reunindo presencialmente, não deixe de congregar. Tire da cabeça essa ideia de que está bom assim, de que não precisa ir à igreja, porque em casa, com certeza, você só vai ter comunhão com seus familiares e não com a igreja do Senhor. E você não vai aprender a palavra, você não vai ensinar a palavra, você não vai viver a palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ao chegar ao rio e a jornada findar, a distância esta vida
eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste, aqui parece amigos não ter, mas um pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Finalizando esse culto, gostaria de ler para os irmãos 2 versículos da palavra de Deus que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor te abençoe e te guarde o teu coração debaixo das suas poderosas asas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo culto, conforme a vontade de Deus nos for servido. Um abraço, que Deus abençoe a todos.